Eu li uma única frase desse livro, tem alguns, acho que tem mais de 2 meses, eu não sei, eu tenho relido algumas coisas que eu não terminei de ler ele todo, da vida intelectual do Padre Sertilanges, né? É muito recomendado aí para quem quer ter uma vida intelectual, quer aprender, enfim, sobre ler. Ele fala muito sobre leitura, como ler, como anotar, aprender tudo isso. Eu acho que isso é muito importante para os nossos dias, tendo em vista em que a gente tem um costume, essa geração, né, tá sempre, nós estamos muito conectados, muito acelerados com os vídeos curtos, com a internet, com conteúdos rasos e simples demais, né, na internet o tempo todo. Então, são os reels, são os shorts no YouTube, são todos esses micro conteúdos ou pequenos conteúdos, coisas prontas, muito simples. É só aquela pílula mínima necessária para o seu bem-estar, para o seu dia a dia, não sei, te fazer bem. Eu sei que tem coisas boas e edificantes, eu não estou dizendo que não tem. O que eu estou dizendo é que isso tudo vai criando em nós, e depois a gente pode ler mais sobre isso, estudar, mas você vai procurar na internet, você vai ver muitos estudos, muita gente falando sobre isso. Essa aceleração, essa velocidade nos causa ansiedade, né? Falta de atenção, de foco. A gente tem dificuldade de parar e ler 10 páginas, sabe assim? De ver, de repente, até um vídeo no YouTube de 10 minutos. Você olha assim, eu tenho facilidade, graças a Deus, eu gosto mais, né, dos conteúdos longos assim e tal. Mas eu tava com muita dificuldade, depois que eu fiquei muito tempo sem ler, né? Ler constante, né? Não que eu não deixe de... acho que você nunca deixa de ler, mas com aquela constância e tal, por conta dessa nossa... enfim, esse vício, né? Das redes sociais e tudo mais. E aí a gente não consegue um foco mínimo necessário, de repente, para ler 10 páginas. Nosso foco, ele tende a ser 15 minutos, não é isso? E depois a gente perde o foco e a sequência das coisas. Agora, isso afeta o nosso dia a dia na leitura, consumindo conteúdos, né? Aprendendo coisas, mas isso afeta os nossos relacionamentos, né? Com o nosso cônjuge, com nossos filhos, com nossos irmãos, enfim, amigos de trabalho. Afeta. A gente, às vezes, vira e mexe, a pessoa está falando e você está com a cabeça lá. Por favor, você tem como repetir? Porque eu não estava aqui, eu não estava presente, sabe? Então, a gente tem essa dificuldade do foco e a gente sempre está ali querendo mais e mais dessa dopamina, desse mini prazer imediato, enfim. Então a gente tem dificuldade de manter a leitura, e ele fala sobre isso, sobre ler, a importância de ler, das anotações. Eu acredito muito no compartilhar o conteúdo nesse sentido, de falar. A gente pensa bastante, né? Falando, meditando, contemplando, o que seja, e aí a gente consegue assimilar melhor, tornar mais palpável. Parece que a gente consegue, né, organizar as ideias, escrever mesmo, né? Textos, cartas, e-mails, qualquer coisa, a rotina do dia a dia. Como é que foi meu dia hoje? Eu tenho começado a praticar essas coisas, sabe? Para eu para eu desacelerar um pouco, para todos nós, né? Desacelerarmos um pouco nesse sentido, para ver se a gente consegue se concentrar mais, aprender mais, usufruir mais da vida, ter menos ansiedade, tá? Enfim, a gente pode fazer outros vídeos sobre isso aí, eu tenho estudado também e visto. E nesse livro, um único parágrafo, tem 2 parágrafos na verdade, ele pergunta quais são os inimigos da sabedoria, mas a gente pode estender isso para inimigos de uma série de coisas, né? Não só da sabedoria, mas da vida em si, da construção de um legado, enfim, de uma série de possibilidades. E ele fala de alguns inimigos, tá? Que nos impede de chegar a esse lugar em que almejamos, em quem desejamos chegar, ou, melhor dizendo, não esse lugar que devemos chegar ou precisamos chegar. Quem devemos ser de fato, ok? Porque também é uma construção, quem somos. Então, muito mais do que fazer é o ser, ok? Então, o que Deus propõe para mim e para você não é faça algo para mim, faça algo comigo. Sim, Deus propõe isso também. Mas antes, com certeza, seja essa pessoa que eu estou propondo para você ser. Seja mais parecido comigo. Porque se você é a sua identidade, é o seu DNA, você revela. Você é. Você não precisa ser, você não precisa fazer, você é. Se você entende, você compreende isso, é natural ser revelado isso, ser passado adiante, ser de fato quem
Você é muito mais autêntico. Você não precisa de uma outra máscara, você não precisa de uma outra, de uma pose, você não precisa de nada disso. Você é. Você sabe quem você é e aí é o suficiente, ok? É muito mais do que o suficiente. E o fazer é um mero detalhe, tá? Entra realmente na rotina, entra realmente no dia a dia, naquilo que você tem aptidão, dom, talento, habilidade, assim por diante. Não pensa na preguiça onde os melhores dons são sepultados, ok? Eu estendo isso, ele fala em um outro momento também sobre a timidez. Então será que não é na timidez e na preguiça onde os melhores dons, ou aquele dom, aquela habilidade, enfim, aquilo que você sabe desenvolver, aquilo que você nasceu para ser, está sendo sepultado, está sendo amarrado, está sendo, enfim, enterrado, sabe? Porque a gente confunde o tempo todo uma timidez e uma preguiça com uma falsa humildade, percebe? No sentido de que talvez você esteja até sendo autêntico, eu acredito que em certa medida eu também estava sendo, mas por você ser tímido, você esconde isso, vai mascarar isso eu não preciso estar nesse lugar, não preciso fazer esse papel, não preciso me expor, não preciso aparecer, eu quero ficar aqui oculto, quietinho, sem muita exposição, sem aparecer muito. Imagina eu estar num lugar onde as pessoas vão me ver. O que as pessoas vão pensar de mim? E aí você começa, sabe? Porque é isso, você se esconde nesse lugar e é uma timidez por conta de um ego, de um orgulho, do que as pessoas vão pensar, do que as pessoas vão dizer. No geral, as pessoas não importam muito com a gente, né? Não se importam muito comigo. É claro que o Filho de Deus ele vai buscar a tudo isso, a amar uns aos outros, mas eu digo assim, no geral as pessoas não estão muito aí para isso, assim, sabe? Eu acredito. Elas estão lá correndo, muito pensando nelas mesmas, né? No dia a dia, no que elas têm que fazer, na correria e tal. E a gente está nisso. Então, a gente vem com essa timidez, e eu fui muito tímido durante a minha infância, a minha adolescência. Eu acho que ali até uns 20 anos, hoje eu estou com 30, né? Mas eu fui muito tímido, tá? Eu tinha muito medo, de verdade, de falar alguma besteira, né? De as pessoas pensarem que eu estou errado, enfim, porque eu sei que existe uma vasta sabedoria, literatura, conhecimento no mundo, uma série de coisas, e de repente eu estou falando aqui coisas que para mim faz sentido, mas, enfim, de repente tem um ou outro autor, tem um ou outro posicionamento, até mesmo da teologia, né, que vai dizer, cara, não é assim, entendeu? Enfim, eu ficava muito com esse medo do que as pessoas iam dizer, ia pensar sobre aquilo que eu estou falando, colocando, expondo, enfim, e aí eu não sabia o que fazer naquele sentido. O que eu vou dizer agora? Bom, de fato eu falei A pessoa falou, não, é B, e eu falei, talvez seja B, e eu não sabia lidar com isso, né, sabe? Nas amizades muito simples, no sentido de por exemplo, a minha esposa tem muito mais facilidade, né, de conversar, de iniciar um diálogo com desconhecidos ou com pessoas que, enfim, são novas ali. Hoje eu tenho mais, graças a Deus, eu não tenho... Eu digo graças a Deus porque eu vejo realmente que é necessário romper essa timidez para desenterrar os dons, os talentos, você está entendendo? É aquilo que o Criador colocou dentro de mim e de você, ok? Isso aqui não é um vídeo teológico, cristão, não é para você, o crente, não tem a ver com isso. Tem essa perspectiva, tem esse lado que eu creio que alguns estão crendo aqui, creem também, mas para quem não crê também, que não acredita em Deus, está tudo certo. Então, apesar disso, né? Você tem alguma habilidade, tem um dom, tem um talento aí, tem algo que você sabe fazer que outras pessoas têm dificuldade, ok? Então, provavelmente você está sendo tímido em desenvolver algo. Um exemplo que eu estava dando, básico, de iniciar uma amizade, iniciar um novo diálogo ali com alguém e tal. Eu tinha muita dificuldade disso, porque as pessoas, enfim, eu tinha, não sei, uma timidez, um medo de falar, de estar ali e tal. Não sei. Eu sei que eu vi isso muito na minha esposa, que era muito diferente de mim. Durante muito tempo eu peguei carona e ainda pego carona, né? Porque eu acho que é isso, a sabedoria também está aí, ó, se você saber os seus limites em determinados momentos da vida e você pegar carona com quem está ao seu lado. Então, se ela tem facilidade, bom, faz aí mais essa parte aí, né? E aí traz pessoas aqui pra gente conhecer e eu vou rompendo aqui devagar, vou me esforçando para isso e a gente pega carona, ok?
como eu tenho facilidade de uma série de outras coisas, e ela vai não é se aproveitar, é de fato pegar uma carona, né? A gente vai se ajudando, cooperação. E então assim, mas graças a Deus foi avançando, fui me desafiando, sabe? Eu falei, não, gente, mas por que eu tô com medo disso aqui? Por que eu estou sendo tímido em relação a isso? Sabe? Não faz sentido, não faz sentido. A realidade ela não é o que está na minha cabeça. O que está na minha cabeça é uma coisa, a realidade é outra. Então, por quê? Se a realidade é diferença, por que eu vou dar ouvidos a isso aqui que eu estou pensando e imaginando, sabe? Não faz. Então, eu fui realmente me desenvolvendo, colocando uma série de coisas. E o dom, a habilidade foi aparecendo. Olha, eu vejo os meus vídeos, eu acho horroroso, sabe assim? Eu acho que eu falo mal, muito mal ainda, e eu acho que eu acho que é um achismo meu não, né? De fato, eu creio que alguns vão dizer que é isso mesmo. Alguns vão achar que eu falo bem, porque, enfim. Mas não, eu tenho muita dificuldade ainda aqui na elaboração das palavras, né? Na conjugação, uma série de coisas que eu tenho algumas dificuldades, então. Mas isso não pode me impedir de estar aqui, porque inclusive fazendo o que eu vou aprender, tá? Eu vou olhar meus vídeos, vou ver, bom, o que eu posso melhorar, de repente daqui a 100 vídeos, daqui a 2 anos eu vou estar bem melhor do que estou hoje, com certeza. E assim, inclusive se iniciou eu falando em público, que é uma dificuldade absurda, ok? Para a maioria dos seres humanos na face da Terra. Mas eu comecei assim, né? No sentido de pregar mesmo, né? Estar com os irmãos em rodas e falar aquilo que Deus colocou no meu coração ou que estava dentro de mim, enfim, o que eu deveria compartilhar. E dificuldade, né? Falar em público é um negócio que mais foi rompendo. Isso tem muito a ver com a identidade, tá? Com a certeza da identidade, quem você sabe, quem você é. Mas eu vou falar isso em outro lugar, em outro vídeo. O que eu quero dizer é que a timidez durante muito tempo sepultou, sabe? Enterrou, sabe? Esse talento, esse dom que Deus me vocacionou a fazer. E é fazendo que eu vou aprendendo, é fazendo que eu vou me tornando melhor. A pessoa melhor, né? Com quem Deus quer que eu alcance, que eu seja. E também questão de ferramentas aqui, de habilidade mesmo, né? Enfim, de configurações aqui da oratória, enfim, uma série de coisas aqui que a gente sempre pode melhorar. Mas isso não vai me impedir de eu fazer. Isso não pode me impedir de você fazer. Temos que iniciar de alguma forma, em algum momento. E não deixe essa timidez sepultar isso, sabe? Sepultar, porque a gente perde. Você perde, tá? Você deixa de ganhar, com certeza. Mas o outro que está ao seu redor, que poderia usufruir ou pegar carona disso, também está sendo saqueado, vamos colocar assim, sequestrado dessa possibilidade de receber uma ajuda, de receber uma carona, de ganhar uma carona. Então, assim, se você querer assim, é maravilhoso, porque Deus depositou um dom, um talento, algo exclusivo para você, entendeu? Tem algo que você tem que ninguém mais tem, sabe? É exclusivo seu, da sua história, daquilo que você percorreu, da sua vida, do que você viveu, do que você leu, somado a toda a influência que você recebeu na vida, uma série de coisas, uma bagagem enorme. Uma bagagem enorme. Se eu ler esse livro aqui 10 vezes, eu vou ler de um jeito. Se você ler, você vai ler de outro jeito, você vai entender outras coisas, você vai ter outra percepção. Se eu passar esse livro 10 vezes, vou passar 10 vezes diferente, você vai passar outras 10 vezes de forma diferente. Então, assim, tem alcance, tem um alcance que é exclusivo, que da forma que eu falo, da forma que eu me expresso, das coisas que eu leio, das coisas que eu vivi, do que eu sou, e que você também, entendeu? Isso não tô falando para você vir para a internet e fazer vídeo, coisa, não é isso, não. Eu tô falando na sua roda mesmo, no seu trabalho, no seu dia a dia, sabe? Seja menos tímido. Sabe? Não deixa isso roubar aquilo que com certeza vai te beneficiar e com certeza beneficiar outros irmãos, outras pessoas, o seu trabalho e assim por diante, ok? Então eu li essa frase e eu lembrei de fato que eu era essa pessoa extremamente tímida e preguiçoso também, né? Eu sou, com certeza, né? Mas acho que a minha preguiça estava mais atrelada à minha timidez. Eu não era preguiçoso simplesmente por falta de vontade de fazer algo, assim, uma preguiça no sentido de sem vontade, sabe, assim, de preguiçoso mesmo, cansado, aquela coisa, não. Era porque muito tinha timidez, ok? Muito tinha timidez, muito havia falta de propósito também, né, de conexão ali com o que é a nossa identidade, a minha identidade. Eu vou depois trazer mais sobre isso, eu acredito que isso é de fato
o motor de tudo isso. Mas eu não poderia deixar de trazer esse vídeo aqui, porque o padre Sertilange, né, uma vida devota realmente toda para ser um intelectual, e o intelectual, ele fala aqui, tem muito da característica do resguardo, né, de estar ali na sua meditação, na sua leitura, escrevendo, enfim, muito reservado, tá? No entanto, ele fala que, apesar disso, para ele acredita ser um sacrifício desses que propõem essa vida intelectual, essa vida mais... mas ele fala, não, você deve ter uma vida toda voltada para Deus, para os estudos, para a sabedoria, buscar conhecer, mas também toda uma vida voltada aos homens, ok? Você deve viver dessa forma. Nenhum nem outro, é os dois, sabe? Toda para Deus, oração... conhecendo a palavra, leitura, uma série de coisas, mas também toda aos homens, um relacionamento, passando isso adiante, conhecendo, vivendo, experimentando, de fato, ter experiências, ok? Uma vida, de fato, avivada, vamos colocar assim. Então, elas se complementam, uma coisa não pode se separar da outra, ok? Só que para isso, tanto para um quanto para outro, eu preciso realmente combater essa timidez, essa preguiça, né? Que está aqui sobre nós, né, nesse tempo, acho que ainda muito mais por conta dos feeds, por conta das redes sociais, dessa coisa toda. Então, aliás, Steve, eu tenho outra ideia aqui. Então tá ali, né? A gente tá ali muito pacato, essa vida ali, só de dedinho rolando as coisas, e a gente deixa uma vida inteira passar, anos passarem, sem poder de fato tocar na eternidade de outras pessoas, né? Sem de fato trabalhar naquilo que tem valor eterno, não tem valor passageiro, tá? Então eu estou aqui, provavelmente daqui a alguns anos eu vou ver esse vídeo e falar, cara, certamente eu estou tímido nesse vídeo ou tá horrível, a oratória, tudo, mas eu vou te falar, eu tenho que fazer e assim por diante. E eu vou melhorar, a gente vai melhorar com certeza. Mas é só um exemplo de que isso, inclusive, estar aqui falando e todos os outros trabalhos que a gente tem feito, que depois a gente vai falando aqui, tem a ver com isso, porque um dia, né, eu quis romper isso e não dei mais bola para isso, e eu tenho certeza que algumas pessoas já foram abençoadas, já foram alcançadas. Eu escuto relatos, né, e pessoas que falam, não, isso foi bom, isso foi bênção, isso né, edificou minha vida, e assim por diante. Então a gente não tem noção de onde isso pode chegar, isso pode alcançar, tá? Então, era isso, meu recado para hoje. Ficou longo pra caramba, de repente foi porque a falta do roteiro, mas enfim, um abraço para você e Deus te abençoe.